Salve nação e a treta no Flamengo. Sequência da temporada. Esse nome tinha que aparecer oficialmente. 51 anos de televisão. Eu nunca vi no Brasil, já vi na Europa. Galvão Bueno expôs a treta que tá rolando no Flamengo com o Pedro após uma grave acusação envolvendo o jogador. Vamos ver o que o Felipe Luiz falou dessa situação do Pedro. Eu confesso, eu tenho 51 anos de televisão. Eu nunca vi no Brasil, já vi na Europa, técnico falar e falar mesmo, falar com todos os detalhes. Eu nunca vi aqui um técnico falar dessa forma sobre a ausência de um jogador por não ter sido chamado para ficar nem no banco. O Ricardo Rocha disse que nunca viu um cara que machucasse tanto. Sopa de tamanco, ele tem uma formação europeia. Sopa de tamanco. Então, eu quero saber de vocês o que vocês acham, porque o Dorival já tinha dado uma entrevista quando o técnico campeão. Não, ele não está jogando porque quando ele se aplicar no treinamento, quando ele tiver a forma física, eu não vou lutar, eu não vou fazer por ele tem que fazer e me convencer para voltar a jogar. O Davi Luiz, numa entrevista, disse naquela época também, ele fala assim, vou te dizer uma coisa, eu amo você, adoro você, vamos falar de coração. Do jeito que você está, eu também não te botaria para jogar. Então não é uma coisa nova. Rogério Ceni falou também. Hã? Rogério Ceni falou também. Rogério Ceni também falou. Exatamente. Quando foi técnico. Então, mas, Luxemburgo, isso não é tão normal, uma crítica nesse sentido. Como é que você vê essa questão? Tem solução? Eu vejo totalmente equivocada. Tudo está equivocado. Primeira coisa é o seguinte, o jogador do nível do Pedro, você está numa Copa do Mundo, do nível do Pedro, você vai jogar um jogo decisivo contra um time forte, tá certo? Por que eu vou entrar com um menino que você não sabe, ele não tem ainda essa cancha todinha, deixa o Bruno Henrique e o Pedro no banco e entra com um menino que não tem ainda, tem um cara lá que não tem. Cara, jogador de futebol com problema, bota no campo, que lá ele vai ter que resolver, porque o que acontece pro técnico? Você tira o cara fora, agora o Felipe Luiz tirou ele fora, tá certo? Quem vai ficar a discussão? Ah, o Felipe Luiz está certo, tá errado. Não, bota pra dentro do jogo, Casal. Bota lá o cara dentro do jogo. Ah, não tá bem. Bota o cara e repete. Mas ele voltou. Ele teve jogo, fez 2 gols. Bota o cara e repete. Agora, ele foi colocando, depois tirou. Mas tirou, mas você bota de novo. Bota de novo. Você falar o seguinte assim, cadê o Boto? Esse é o primeiro ponto. Quem é o diretor executivo do Flamengo? É o Boto. Ele que tem que chegar para a imprensa e discutir esse problema. É uma escolha do BAP, do presidente do Flamengo. O Boto é um cidadão português. Quando eu falei fica, sabe por quê? Porque vai ficar. Esses assuntos, por isso que eu estou falando do Boto, esses assuntos são resolvidos internamente numa discussão com o grupo, com todo mundo lá. A porrada comendo. Mas deve ter chegado um momento, Luxemburgo, mas não tem que achou discutir. necessário falar a nação rubro-negra, cara, o que está acontecendo. Cara, o futebol não é um grande negócio? É um grande negócio? É um entretenimento que é um grande negócio. Todo mundo fala isso hoje em dia. Como é que eu posso ser dirigente de um clube, ser o gestor de um clube, o diretor executivo, o presidente do clube, seja lá o que for, ou o treinador? Isso eu estou falando que eu já fiz a mesma coisa que o Felipe já fez. Eu já fui falar para jogador alguma coisa externamente que eu achei que hoje eu não faria. O Boto, que é o diretor de futebol, o português diretor de futebol? Eu acho até porque, para você preservar o seu treinador, eu acho que ele não poderia... Eu adoro o Felipe, eu adoro os dois. Eu adoro o garoto também. Agora, eu acho muito mais fácil. Ele não está bem. Olha o que eu estou falando. Ele não está bem fisicamente. Ele falou. Por isso que ele está fora. Mas da maneira que foi falada, foi muito pesado. Você vê que ele dá uma entrevista hoje, o próprio, o garoto, o atacante, como é o nome? Pedro. O Pedro. Eu vou ler e ele é simples. Ele fala, porra, Galvão, ele sentou com um grupo. Não tem treinador. O treinador devia estar lá também. Ele sentou com um grupo. E ali ele expôs os problemas e ele falou, eu não concordo da maneira... Ele sentou com o grupo porque na fala, o Felipe disse, ele tem que conversar e pedir desculpas aos companheiros, jogadores e à torcida do Flamengo. E ele se reuniu com os jogadores e mandou um recado para a torcida que eu vou ler depois a declaração dele. Mas a gente tem que olhar todos os lados. Não, eu não estou contra nem a favor de ninguém. Não, claro. Eu acho que é um grande jogador. Plata,
pô, esse treinamento, se tivesse perdido Não falaria. pro São Paulo, ele não falaria, porque ele ia colocar o Pedro numa situação em dificuldade. E aí a torcida ia falar, perdeu porque o Pedro não se empenha, o Pedro não quer nada. Então ele não iria fazer. Se ele faz isso, a gente poderia falar, pô, foi trairagem. Ele fez depois uma vitória. Casão, Por isso que eu acredito. o pensamento não muda. Eu gosto de fatos. Pera um pouquinho. Os fatos têm que ser levados em conta. Não é só análise. Na chegada no Maracanã, perguntaram ao Pedro, ao Felipe Luiz, você vai, por que você não convocou, não relacionou o Pedro? Ele disse, sobre o Pedro eu vou falar no fim do jogo. Uma vez esclarecido internamente, então ele quer dizer que está tudo esclarecido internamente. Internamente, conversa com os jogadores, mas não tinha comissão técnica. Uma vez esclarecido internamente, veio a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho o maior respeito e gratidão sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro do departamento de futebol ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Esse nome tinha que aparecer oficialmente, que vocês acham que foi o Boto. Esse nome tem que aparecer oficialmente. Cabe ao presidente. Não cabe ao técnico, cabe ao presidente. É isso aí. E se você quer garantir a camisa do teu time de coração, vai para a Lima Imports. Comprando 2 camisas, você leva 3. Ainda tem 10% de desconto em todo o site para você que acompanha nosso canal e comprar com o cupom clubista. Curtiu? Clica no link que tá aqui no primeiro comentário fixado e faça já a tua compra. E aí, nação, mano, na real, vocês acham mesmo que o Felipe Luiz foi duro com o Pedro, ele foi desleal, acabou sendo ali até desonesto? Eu vou falar para vocês bem a verdade, eu não achei. Eu achei que o treinador, ele tá tirando a culpa dele caso a torcida comece a pegar no pé porque ele não escalou o jogador. E quando tava 0x0 a partida, apesar do Flamengo jogando bem contra o São Paulo, a galera tava pegando no pé, né? Tava pegando o pé do Boto lá na arquibancada, xingando o cara. Tá tirando a dele, ele foi esperto, Felipe Luiz, foi esperto. Agora, o que eu não concordo é quando o Flamengo coloca um jogador como o Pedro no mercado. E na minha visão, o Felipe Luiz tem a obrigação de recuperar o jogador. Mas se o jogador tá fazendo corpo mole, se o jogador não tá querendo de fato treinar e tá no mesmo ritmo dos outros porque tá no banco, ele está errado. E o Felipe Luiz tem que comunicar isso pra pressão não ficar só em cima dele. Agora, o que eu já não concordo com o Felipe Luiz é dentro de campo. Ah, não tá colocando o jogador porque... Dane-se, ele tem que colocar o jogador no esquema tático dele. O Flamengo tá perdendo, por exemplo, então o Flamengo vai enfrentar uma equipe muito fechada, com a linha baixa, retrancada, vai ficar ali, jogando atrás da linha da bola. Ele tem que ter um esquema pro Pedro, pô. Entendeu? Então eu acho que é muito fácil ele falar apenas que o Pedro não tá bem, então tudo certo. Ok, ele precisa tá bem fisicamente, igual ele falou que ele tá mal, que é o último nos treinamentos, ele precisa estar mais comprometido, mas o Felipe Luiz também precisa colocar ele para jogar. Precisa ter um esquema tático também para ele, que na minha visão é o principal 9 do futebol brasileiro. Pode não estar bem, pode não estar querendo tanto, e isso é função dos jogadores, tá? Agora, dentro de campo, o Felipe Luiz é obrigado a arrumar função tática para ele. Não arrumou, tá errado. Agora, fora de campo, Pedro é obrigado a estar disponível do treinador. Como não estava, o Felipe Luiz acabou expondo. Eu não achei ruim. Mas e aí? Vocês acharam? Foi traíra? Foi desnecessário o técnico do Flamengo? Quero saber da tua opinião aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher de like esse vídeo também. Valeu, até a próxima!